Seja muito bem-vinda ao canal Muda de Vida Mulher, para você mudar de vida, para você ser dona da sua história, protagonista do seu destino, capitã da sua vida, do seu destino. Eu sou Denise Almeida, sou mentora de mulheres, estou sempre aqui trazendo assuntos de relevância para as mulheres. Se você tem alguma sugestão, se você quer saber mais sobre algum assunto, deixa inscrito aqui que eu vou adorar saber. Quem sabe na próxima a gente vai estar aqui falando desse assunto que você sugeriu. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, gente, conteúdo totalmente gratuito, de muita qualidade. É muito importante pra gente que você se inscreva no nosso canal, né? Clica aí para você receber cada vez que tiver um assunto novo, saber de tudo que está acontecendo. Compartilha também com as amigas, com as mulheres que precisam saber mais para se desenvolver, para se conhecerem melhor, para terem melhores relacionamentos, para fazerem melhores escolhas, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente não gosta de falar, mas é necessário falar. Nós vamos falar de legado. Legado é a disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. Aí, nessa primeira definição do Oxford, aí a segunda, que sempre é uma coisa mais entre as linhas, ente querido, bem ou missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. E aí muita gente vai, ai, cruz credo, falar de morte. Não, gente, eu não vou falar de morte, eu não quero falar de morte. Mas assim, não é porque a gente não fala que não vai acontecer, entende? Certeza que todos nós um dia vamos morrer. E eu quero falar, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é, vocês já pararam pra pensar no dia que você morrer, o que as pessoas vão estar pensando de você? O que as pessoas vão estar falando de você? Quem que vai estar lá no dia da sua morte, né? Quem que vai estar lá? Quem que vai estar realmente sofrendo? Ou vai ter alguém sofrendo? Tem gente que está celebrando, vai estar celebrando, né? Celebra quando alguém morre. Ai, Denise, que assunto estranho. Já tô quase saindo aqui, não sai não, que o assunto é muito importante e é muito legal. Mas eu começo realmente chamando a sua atenção para isso, gente. A gente precisa falar sobre isso, sobre legado. E quando eu falo de legado, eu não quero falar, não tô nem falando de dinheiro, nada disso, não vou falar sobre isso, gente. Mas na verdade eu quero falar dessa herança, do que você vai deixar de legado para os teus filhos. Qual será o teu legado para os teus filhos? Quem serão os teus filhos? É sobre isso que eu quero falar. Tá? É sobre isso que eu quero falar. E não é, gente, porque a gente não fala no assunto que não vai acontecer. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se preparar para isso. Gente, dos maiores motivos que me fez tomar coragem para abraçar essa carreira, para abraçar esse dom, foi exatamente porque eu tinha, como vocês, eu também tinha muito medo, né? Eu já tinha um negócio certo, a minha loja de brinquedos estava indo muito bem, que estava dando dinheiro, estava muito bem mesmo. E eu larguei uma coisa que estava certinha, tudo redondinho, e comecei uma outra carreira do absoluto zero. Como vocês estão vendo, meu perfil está bem pequenininho, né? Já fiz um curso, já faço palestras, mas está bem pequenininho. Por isso eu peço para vocês realmente, né? Compartilhem, curtam, é muito importante para mim, muito mesmo. Para que a gente está crescendo. E quanto mais pessoas curtem, quanto mais pessoas compartilham, mais o algoritmo entende que é legal, que é um conteúdo bom, que as pessoas, né, têm interesse, as pessoas estão gostando. Por isso que é muito importante. E aí eles vão mostrando a mais pessoas. Né? E esse é um assunto muito relevante. E uma das coisas que foi assim, fundamental na minha decisão foi justamente quando eu pensei no que eu diria ao meu filho se daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, ele chegar para mim em dúvida de alguma carreira, de algum trabalho, de alguma coisa, e vier me perguntar, mãe, o que você acha que eu devo fazer? E aí eu ficava imaginando que eu ia virar pro meu filho e falar, olha meu filho, eu não sei, porque há 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, eu tive muito desejo de
fazer uma coisa, eu tive o sonho de fazer uma coisa e eu não fiz. E eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse feito. Olha só. E hoje, quando eu falo isso, né, eu falo com meu coração cheio de alegria. Que bom que eu abracei, que bom que eu estou aqui, que bom que tudo isso está dando muito certo. Porque eu sou mais feliz fazendo isso, né? Eu sou uma mãe melhor, eu sou uma esposa melhor, eu sou uma filha, eu sou uma colega melhor, eu sou uma amiga melhor. Por isso, porque hoje eu sou uma pessoa muito realizada por estar aqui, por estar fazendo isso. Por estar trabalhando, né, com tantas mulheres, conhecendo tantas mulheres, ajudando tantas mulheres, fazendo um negócio dessas mulheres prosperarem. Isso me deixa muito feliz, muito realizada. Então eu ficava imaginando isso, né? O que eu ia dizer pro meu filho se eu, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu não fiz? Quando eu tive a oportunidade de fazer, eu não tive coragem de fazer, né? Que legado eu estaria deixando pro meu filho? E é sobre esse legado hoje que eu quero conversar com vocês. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Que quando eu não tenho coragem de fazer alguma coisa, quando eu não tenho coragem de lutar pelos meus sonhos, o que eu estou ensinando aos meus filhos? Ao meu filho, né? O que eu estou ensinando a ele? Que mensagem eu estou dizendo ou não a ele? Gente, os filhos, eu sempre repito isso, né? Que os filhos, eles não fazem o que a gente diz para eles fazerem. Eles fazem o que a gente faz. Né? Os filhos são os nossos maiores espectadores. Eles estão sempre olhando tudo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. E está aprendendo tudo. Então, o que você quer que teu filho, né, quando olhar para trás da sua vida, o que ele vai ver? O que você deixou para ele? Você deixou fé para ele? Porque sem a fé, gente, vocês imaginem uma pessoa sem fé. A pessoa descobriu uma doença, um câncer, e ela não acredita em Deus. A vida dela acabou. Vocês concordam? Por quê? Porque tudo é a fé. Eu preciso acreditar que vai dar certo. Eu preciso acreditar que existe um Deus maior do que tudo, que pode tudo, que vai resolver o que quer que seja. Se eu não tiver essa fé, eu vou ter o quê? O que eu vou ter? E isso é uma herança que a gente dá aos nossos filhos. A fé é uma das maiores heranças que a gente deixa aos nossos filhos, né? Eu sou muito grata à minha mãe, que me levou à igreja quando eu era pequena. E ela hoje é evangélica, não tem problema nenhum. Mas a fé que eu tenho hoje vem dela, né? Meu pai nunca foi à igreja, nunca gostou, né? Diz que não acredita. Enfim, acho que no fundo ele acredita, mas enfim. Mas isso é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. É a nossa fé. Quais são as maiores lições que a gente precisa ter na nossa casa? Meu filho precisa entender que na nossa casa nós temos fé. Cada coisa que a gente sonha e consegue realizar os sonhos, eu tô deixando esse legado, né? Parte de um legado, é um pequeno pedaço. Mas são pequenos pedaços que vão fazer toda a diferença. O meu filho precisa entender que na nossa casa o amor prevalece. Que hoje, o que falta muito, né? Muitos problemas que a gente tem no mundo hoje, e o Papa Francisco, ele vem na contramão. Né? Eu acho que até quem não é católico tem um olhar diferente ao Papa Francisco. Por quê? Porque ele vem defendendo o quê? Os pobres. Né? Ele foi lá e fez os banheiros para as pessoas em situação de rua. O Papa Francisco vem na contramão e diz que pode abençoar os gays, lésbicas, enfim. Quem seja, porque eu abençoo, não abençoo o pecado, eu abençoo a pessoa. Ele vem na contramão. E ele é um grande exemplo, né, de fé, de esperança e de estar de fato seguindo a Bíblia. E nós pais, o que nós devemos fazer? A gente deve amar os nossos filhos incondicionalmente. O meu filho, ele precisa saber, a maior certeza que ele precisa ter na vida dele, que ele é amado incondicionalmente.
Que ele não vai ser só amado se ele for bonzinho, que ele não vai ser amado só se ele for obediente, que ele não vai ser amado só se ele seguir determinada carreira, que independentemente de qualquer coisa, ele será amado. E essa é uma certeza que a gente precisa dar aos nossos filhos. Esse é um legado que a gente precisa deixar aos nossos filhos. Essa certeza do amor incondicional, de que ele não precisa fazer nada para ter o nosso amor. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado, especialmente com as crianças pequenas, a gente não fazer chantagens, né? Ah, se você fizer isso, então eu vou te dar isso, né? Eu vou te amar se você fizer isso. Se você não fizer, aí eu não gosto de você. A gente não pode fazer isso, porque o seu filho corre um grande risco, que é o que acontece, de buscar essa afirmação, essa segurança no mundo. Né? E nós precisamos ser esse porto seguro de amor para os nossos filhos. Dele ter sempre essa certeza de que ao voltar aqui, ele será amado, né? É o filho pródigo. Ele foi, ele gastou os bens, ele, né, pecou à vontade e ele quis voltar e o pai estava lá de braços abertos com a melhor comida, com a melhor roupa, com o melhor tudo, sempre esperando o filho voltar. E quando eu digo isso, gente, aí aqui a gente precisa ter eu vou abrir um parênteses muito grande. Filho precisa de amor incondicional, precisa, mas filho precisa também de limites. A sua obrigação como pai e como mãe, a minha obrigação como pai e como mãe é colocar limite. Gente, quem assiste os meus stories, recentemente eu coloquei lá, porque eu fiquei muito feliz um dia, eu tinha parado de levar meu filho ao mercado com meu filho, porque quando eu vou ao mercado, eu vou fazer que faço sempre compra grande. E leva tempo. E aí você ficar com o menino ali, ou é criança toda hora pedindo tudo que vê. Então eu passei um tempo sem levá-lo ao mercado. E aí eu comecei a conversar com ele de novo, né? Preciso levar ele de volta e ver o que vai acontecer. Comecei a levá-lo ao mercado de novo. E na última vez que eu levei ao mercado, nossa, eu fiquei muito feliz. Porque ele não ficou me pedindo nada, ele ficava olhando. Eu via que quando ele via os doces, ele ficava olhando. Mas ele não pediu. E quando chegamos ao caixa, né? Aquele caixa, aquela tentação é feito, né? É planejado, é propositalmente colocado, estrategicamente colocado ali, pra você pegar, é só um docinho, é só um chocolatinho, vou botar aqui. E aí, a nossa fila do caixa teve um problema na nossa vez, menino, e isso demorou, e ele ficou olhando todos os doces. E ele passava a mão, e ele olhava, faltava um pouco cheirar, assim, mas ele não pediu. Ele não pediu. E aquilo me deixou muito feliz. Denise, mas que mãe má você é, como é que não dá um doce pra criança? Gente, eu preciso ensinar meu filho que doce faz mal pra ele, doce faz mal pra mim, que dirá pra ele. E muita gente fala isso, né? Ai, tadinho, ele tá com vontade, dá um pouquinho, não, mas faz mal pra ele, faz mal pra mim, faz mal pra ele, eu não como. E eu também não dou a ele, eu não deixo. Claro, quando ele vai em uma festinha, ele come, mas ele precisa entender que aquilo é ruim pra ele, que aquilo faz mal pra ele, eu preciso dar limite a ele. E às vezes você fica ali com o coração. Aí na outra vez que eu fui no mercado com ele de novo, aí ele já me pediu um fine. Aí ele falou, mãe, de vez em quando eu não posso ter um fine. Eu falei pra ele, de vez em quando, não é toda vez. Porque a criança é muito esperta, né? Você dá uma vez, ele quer sempre. Mas eu fiquei muito feliz, ele já tem entendido que não pode toda a vida. Por quê? Porque a criança, ela precisa de limites. A criança precisa muito de limites. A criança precisa ter horário para acordar, horário para dormir. Se eu não colocar horário para acordar, horário para dormir para a criança, isso vai trazer problemas na saúde dela. E o que eu vou estar ensinando para o meu filho, né, no futuro? Se ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Se eu não consigo controlar agora quando é criança, como é que eu vou controlar no futuro? Não tem como. Então a nossa obrigação, a nossa responsabilidade como pais e como mães é isso, é colocar limite. Dar amor incondicional, sim, né? Meu filho, eu te amo, apesar de qualquer coisa, né? Aquela mãe que ama o filho, né? Assassinou, mas a mãe, ela continua amando. Ela não deixa de amar o filho, porque vai ser sempre o filho dela, um filho amado. E é assim que tem que ser. Mas eu não posso olhar meu filho fazendo uma coisa errada e eu não dizer que é errado. Eu preciso consertar. E eu preciso colocar limites, porque hoje em dia, na vida corrida que a gente leva, muitas vezes a gente vai só deixando, né? Permissividade, a gente vai deixando.
Assiste mais um pouco. Toma aqui o celular. Uma outra coisa que eu não deixo mais. Às vezes, quando a gente ia a algum restaurante, alguma coisa, ele ficava pedindo o celular. Não dou mais. Não dou. No outro dia a gente foi tomar café e ele, mãe, só um pouquinho. Eu falei, não vai, mas só um pouquinho. Não, de jeito nenhum. Não deixo mais. Porque ele precisa entender que, às vezes, a gente precisa ficar ocioso mesmo. A gente precisa ficar ali no tédio. Faz parte da nossa vida. E hoje eu lembro que muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, uns 12, 13 anos atrás, eu li lá em Londres a síndrome dos pequenos príncipes, das pequenas princesas, que não recebem não nunca, que tem tudo o que querem, né? Porque o pai na correria, não sei o que, é muito mais fácil para o pai simplesmente pagar e dar do que puxar o filho, educar, dar limites. Só que quando eu faço isso, quando eu tô dando tudo pro meu filho, o que eu tô fazendo com ele? Eu tô estragando meu filho. Eu tô transformando meu filho numa pessoa fraca. Numa pessoa que no primeiro não, ele vai desistir, vai querer morrer. Sendo que ele vai receber milhares de nãos na vida, faz parte. Então ele precisa receber os nãos, ele precisa saber que as coisas não é exatamente como ele quer, na hora que ele quer, do jeito como ele quer. A criança precisa disso. E é difícil pra gente fazer isso. Às vezes meu filho tá ali querendo me ajudar na cozinha, eu tô naquela correria apressada pra fazer uma comida e ele tá lá, mãe, deixa eu te ajudar, e eu, ai, meu pai. E às vezes não dá mesmo, né? Às vezes eu falo, meu filho, hoje não dá. Mas às vezes, quando realmente tem um tempinho ali a mais, porque você vai perder um tempão, né? Vai sujar mais coisa, vai. E aí eu chamo, então vem, meu filho, aí você fica ali. Por quê? Porque eu estou ensinando a ele como é que faz a comida, como é que, né, cozinha, que tem que ter cuidado, porque queima, panela. Todas essas coisas, tudo isso leva tempo, mas tudo isso faz parte da minha missão como mãe. E um dia Deus vai me cobrar, por isso se eu não tiver feito, né, o que eu deveria ter feito, como eu deveria ter feito, né, o tempo que eu deveria ter passado com meu filho explicando para ele o certo e o errado, tá? E eu quero ler aqui um pouquinho, gente, não tem como, né, a gente não ler, falar de legado, de família, de filhos, e a gente não falar da Bíblia. Né? A gente não falar da palavra que está na Bíblia, né? De tantas palavras que estão na Bíblia. E eu vou ler aqui Salmo 127, a partir do 1, tá? Do 1 ao 5. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, às vezes, a pessoa está construindo um palácio e vai cair por terra, né? Porque o Senhor não é o construtor da sua casa, né? O Senhor não está na sua casa. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Gente, filho é uma recompensa que o Senhor dá. Filho é uma recompensa que o Senhor dá. E aqui eu vou abrir só um parênteses, tá? Se você não quer ter um filho e tá grávida, né, e ficou grávida, primeiro eu sei, gente, desde que eu era muito pequena eu sempre pensei isso, não me pergunte por quê. Aí as pessoas falam, né, mas é sempre a mulher mais pobre que é punida, né, porque aí ela vai abortar e vai morrer. Gente, se protejam. Hoje em dia, no mundo que nós estamos, não tem mais ninguém ingênuo, a gente sabe o que tem que fazer, o que tem que fazer para evitar, então evitem. Mas uma vez que você ficou grávida, se você não quer, né, dê essa criança. Dê a criança. Realmente, não fique. Se você vai ficar com a criança para simplesmente ignorá-la, para não amá-la, para deixar a criança, né, viver sofrendo, então dê alguém. Tem cheio de gente por aí, de pessoas por aí, cheio de amor para dar. Doida para ter um filho e não tem um filho. Porque os filhos são uma recompensa que o Senhor dá. Né? Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. A aljava, gente, é aquele negócio, né, das flechas que tá aqui. Então, a aljava cheia deles, né? Ser cheios de filhos
da juventude. Hoje em dia é uma realidade muito diferente da que a gente vivia antigamente, né? São muitos, o mundo está muito estranho, enfim. E aí cada vez mais as pessoas têm menos filhos, porque a pessoa entende que você tem que dedicar tempo aos filhos. A gente precisa dedicar aos filhos e a gente precisa também criar os nossos filhos, né? Dar amor aos nossos filhos. E, gente, aqui eu quero deixar também uma outra coisa que eu tive na minha infância, que eu sofri na minha infância, né? Uma criança não é para estar cuidando das outras crianças. A criança é para ser criança. A criança não é para ter responsabilidades. Assim, você dá pequenas responsabilidades. Mas ficar cuidando de outra criança é trabalho para um adulto. Nem todo adulto consegue criar uma criança. Que dirá uma criança ter que cuidar de outra. Né? E eu lembro muito disso. É engraçado que uma das primeiras memórias que eu tenho da minha infância é justamente isso. Eu ficar sozinha com os meus irmãos. Os meus irmãos, eu tenho 2 anos de diferença, não, 4 anos de diferença pro meu primeiro irmão e 5 pro outro. Mas eu lembro assim, com 7, 8 anos de idade, eu ficava com eles 2 sozinha. Né? Minha mãe não lembra, é engraçado que a gente tem essa memória, né? A memória, às vezes o que a gente não quer, a gente esquece mesmo. É normal isso acontecer, né? E ela não lembra, mas eu lembro. Né? Eu lembro e foi muito difícil, assim, pra mim, era muito difícil pra mim ficar com meus irmãos sozinha em casa, né? Eu lembro uma vez eu tentando fazer uma comida lá, eu me queimei com panela lá. E assim, filho não é pra ficar criando os outros filhos, os outros irmãos, entendeu? Então, se você de repente não consegue, tenha menos filhos, assim, mas que você consiga realmente criar e educar, né? Mas não dê esse peso a uma criança, sabe? Porque é muito pesado, não importa o que diga, porque eu vejo muito isso, que as pessoas que têm muitos filhos, aí vão dando a responsabilidade pros outros, mas isso não é certo, né? A criança, ela tem que ser criança. A criança não tem que ter responsabilidades, né? Você dá pequenas responsabilidades ali até para que ele vá amadurecendo como pessoa, né? Vai crescendo aos poucos, mas pequenas coisas, né? E cuidar de outra criança é muita responsabilidade, tá? E aí, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, a primeira coisa que eu queria falar era sobre isso, né? Que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E nem todo mundo realmente nasceu para ter filhos. Se você não quer ter filho, não tenha. Né? Deus nos deu essa opção. Hoje em dia a gente tem essa opção. Se você não quer ter filho, não tenha. Mas se você tiver, né? É uma recompensa que o Senhor te deu. Que você faça o seu melhor, que você dê o seu melhor, né, aos seus filhos. Que você deixe um legado de amor, de fé, tá? E aí, gente, celebrar os filhos, né? Celebrem os filhos, elogiem os filhos. A gente não é para estar criticando os filhos da gente. A pior coisa que a gente pode fazer por um filho é ficar criticando o filho da gente. A gente vai matando os nossos filhos. A gente tem que encorajar os nossos filhos. Né? Quando ele faz uma coisa errada, você vai lá e fala, repreende que está errado, ensinar o certo e o errado. Mas não enfatizar o errado, entende? Enfatizar o que é certo, o que ele é bom, o que ele faz certo, o que ele está tentando fazer. Encorajar mesmo o filho, né? E uma outra coisa que eu quero falar aqui é que, muitas vezes, mudando um pouco de assunto, mas ainda no mesmo assunto, a gente tem na família, tem um problema com álcool, com drogas. Ai, a bisavó era alcoólatra, aí o filho é alcoólatra, aí o neto é alcoólatra. Gente, existem, né, essas maldições que são passadas de geração a geração, tá? Não adianta ignorar, não. Se tem na sua família, Denise, como é que faz, né? Se tem na sua família, você pode procurar alguém na igreja que tenha mais experiência, mais sabedoria, mas assim, você tem que reconhecer, né? Fazer uma oração mesmo a Deus, sincera, junto de Deus, e reconhecer, Senhor, eu reconheço essa maldição, né? Mas eu quebro, e aí você faz uma oração, quebrando e retirando, de toda a sua família, né? De todas as gerações. E aqui eu quero ler até uma palavra sobre isso, que é Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Gente, eu acho lindo isso, né? Que Deus faz, Deus está sempre mandando a gente escolher. Escolha.
Você pode escolher, você é livre. Escolha uma vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, assim, existem essas maldições e a gente tem que ter essa sabedoria de reconhecer. Porque se eu não tenho um problema, não tem solução. Então, eu preciso reconhecer. Se uma coisa já está acontecendo, aconteceu com o meu bisavô, aconteceu com o meu avô, aconteceu com o meu pai, aconteceu... Vamos parar. A gente precisa parar. Pelo bem dos nossos filhos, a gente precisa parar essa maldição, tá? Gente, tem muitas palavras. Geralmente, essas maldições vão até a 4ª geração, tá? Normalmente, na Bíblia tem várias palavras falando sobre isso. E aqui, eu vou ler uma outra, Êxodo 20, do 5 ao 6. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Tá? Então, só assim, não desprezem isso. Que tem gente, eu não acredito nesse negócio de que passa de geração em geração. Acredite. Acredite porque está aqui na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, está aqui na Bíblia. Tá? Então, se você sabe que tem um problema na sua família, se você já vê, às vezes, o seu filho já manifestando ali, pare, né, junto ao Senhor. Reconheça junto ao Senhor e peça misericórdia, né? Faça uma oração. Se for uma coisa mais profunda, peça ajuda, né, a um pastor, a um padre, enfim, tem muitas pessoas preparadas espiritualmente para isso. E por que eu tô falando disso, gente? Porque esse é o legado que você vai deixar para os seus filhos. É o legado mais importante. É o legado mais importante. Né? Eu conheço pessoas, né, teve dois casos na minha família de gente que mas que vinham da geração, que não era da minha família, de outra família, né, que a mãe mas o pai não era, que o pai tinha problema com drogas e o filho, novinho já, né, teve problema com drogas e morreu, né, foi brutalmente assassinado. Sendo que o pai já tinha morrido há muito tempo, já mexia com droga, não sei o que. Quer dizer, a gente tem que olhar isso, não tem como ignorar isso, tá? E fazer a sua casa, transformar o seu lar num lar que seja construído pelo Senhor, que o Senhor seja o construtor da sua família, da sua casa, da sua vida. Só assim, gente, a gente vai ser realmente, né, protagonista da nossa vida. E a gente vai ter filhos que vão ter vida e vida em abundância. Né? Porque Deus tem uma outra palavra, essa daqui eu não separei agora, aqui separei? Não, que diz, né, que o Satanás veio para roubar e matar, e Deus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Eu não canso de repetir isso. Porque você não está aqui para ser infeliz, para viver uma vida miserável, para viver, sabe, sem ter uma casa, sem ter uma família feliz, não estando num lar feliz. Você não veio para isso. Você veio para ter vida e vida em abundância. Tá? E aí a gente tem que, de novo, encorajar os nossos filhos, botar limites, ensinar o que é certo e o que é errado, ensinar a ter responsabilidades, ensinar a respeitar os mais velhos. Tudo isso a gente precisa ensinar. É nossa obrigação como pai, como mãe. Ensinar isso, ensinar e dar o exemplo, né? E que muitas vezes, gente, a gente tem que aprender que no momento da raiva, a gente realmente silenciar e não vomitar. Né? De repente, não amaldiçoar os nossos filhos, né? De sempre bem dizer. Se você tem uma palavra para dizer, não diga. Não diga. Não é para ninguém. Principalmente não para o seu filho. Tá? E é isso, gente. Com o legado espiritual, né? A gente herda dos nossos ancestrais, que muitas vezes a gente não sabe, mas a gente herda. A gente tem que ter essa sabedoria,
de ver as repetições, olha, tá se repetindo, né? Minha avó fez isso e minha mãe fez e agora eu tô fazendo, o filho tá fazendo, enfim, a gente tem que ter essa sabedoria, a gente tem que... Por isso que é tão importante a gente ter essa conexão com Deus. E, gente, se você não dá carinho, amor, essa certeza do amor incondicional ao seu filho, tá cheio de pedófilos por aí que estão lá querendo passar a mãozinha, alisar, para fazer o mal. Tá cheio por aí. Por isso que é tão importante a gente ser esse porto seguro para os nossos filhos. Né? Dos nossos filhos sempre confiarem nesse amor, e sempre quererem voltar. Né? Crie um lar que o seu filho queira voltar. Que quando seu filho estiver adulto, ele sinta vontade de voltar. Né? Por isso que é tão importante as memórias afetivas. Do Natal, da Páscoa. Para que o seu filho lembre disso, para que ele queira sempre voltar quando adulto. Porque se você não criar essas memórias agora quando é criança, eu sei que é difícil, que é cansativo, eu sei tudo isso, mas é importante. Né? Porque o seu filho não acha que ele vai querer te visitar só por obrigação, só por ir, não, mas que ele sinta vontade no coração de fazer isso, de trazer a família dele, né? Para fazer isso. E, gente, uma outra coisa, eu tô aqui com o meu tempo estouradinho, né? A importância da figura paterna. A figura paterna é muito importante. Mesmo quem não tem pai. Eu não sei quem é meu pai, eu nunca vi meu pai, não faço ideia de quem seja. Mas ela precisa ter uma figura paterna. Né? E às vezes é um avô que assume, às vezes é um tio, às vezes é o padrasto, enfim, quem quer que seja. Mas essa figura paterna é muito importante, a criança precisa. Ela precisa ter essa figura paterna, ela precisa da figura materna, né? Mas não se engane, a mãe nunca vai conseguir suprir esses dois papéis. A criança precisa dessa figura paterna. Essa figura paterna que define a sexualidade, né? Firma a sexualidade, é provedor. O homem, gente, desde a época das cavernas, o homem é provedor. A gente já discutiu isso, né, na aula da energia, né, feminino e masculino. Mas o homem, ele precisa ser o provedor, o protetor. A criança precisa viver isso, entender isso. Que o homem, que o pai é o provedor, é o protetor. E as filhas, né, por isso que as filhas são apaixonadas pelos pais. E a mulher, ela sempre quer casar com o homem, ela fica procurando o pai, especialmente se ela não teve essa figura paterna, se ela teve essa figura paterna ruim. Aí ela vai achar relacionamentos ruins. Se o pai bate na mãe, ela vai procurar um homem que bate nela, porque aquilo é o amor pra ela. Porque ela quer aquele colo. Ela quer consertar aquilo dali. Por isso que é tão importante essa figura paterna. E é tão importante a gente escolher, né? Quando a gente for, quem não é casado ainda, mas olhar tudo isso no homem, né? Antes de casar. Se já está casada, se é um relacionamento tóxico, infelizmente não tem o que ser feito, né? Precisa ser terminado. Mas a mãe nunca pode também jogar o filho contra o pai. O filho precisa, né, dessa figura paterna. Ou de alguém que vá, né? Mas você nunca pode pegar o filho e ficar falando mal do pai, entende? Pro filho. A nossa função como mãe não é essa. Né? Deixa que o filho descubra sozinho, mas não é você, não vai ficar desabafando, né? Filho, não é seu amiguinho você ficar desabafando, você ficar falando ali, não. Entende? A gente não tem esse direito. Tá? E eu queria muito trazer esse assunto hoje para vocês, porque eu vejo que tem muita gente que tem isso muito... É cinzento ainda para as pessoas, esse assunto, né? As pessoas não gostam de pensar, não gostam de falar nisso. Mas eu queria muito trazer isso para vocês hoje, de vocês realmente acenderem essa chama da fé, da esperança, do amor na casa de vocês, para os filhos de vocês. Pensando mesmo nisso, né? Do que eu vou deixar para o meu filho? Do que o meu filho vai se lembrar, né, quando eu não estiver mais aqui. Ele vai lembrar que eu fui uma pessoa que me realizei, que viajei, que fui atrás dos meus sonhos, que acreditei, que tive fé. Só que eu preciso ensinar isso desde que ele é pequenininho. Quanto antes você começar, melhor é. Nunca é tarde, mas quanto antes você começar, melhor é. Tá? Então eu quero que vocês pensem nisso, reflitam sobre isso, né?
Que legado vocês estão deixando aos filhos de vocês? E de reconhecer que se tem um problema de maldição na família, né, de gerações, de ir junto ao Senhor, de realmente reconhecer. Porque reconhecendo, o Senhor vai lá e queima, e acaba. Que acabe aqui e termina. Né? E às vezes é de doença, às vezes é justamente de vícios, né? De vícios muito comuns, de bebida, de droga, de promiscuidades, né? De andar com prostitutas, essas coisas. Muito comum, gente, muito comum mesmo. Que todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um propósito, né? E que cada pessoa que vem, ela tem um propósito. E que ali tá nascendo uma outra geração. Né, que vai nascer o meu filho, vai nascer outro filho dele, outra geração, que dali vão vir muitas coisas. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente está deixando para eles, do que a gente está plantando. E de saber disso, que se eu tenho um problema, de buscar resolver realmente. De buscar entender para resolver, para solucionar. E uma última coisa que eu quero falar para vocês é que vocês, né, ensinem aos filhos a ter fé, a ter esperança e a amar incondicionalmente, né? Que vocês saibam amá-los incondicionalmente e que vocês saibam escutar os filhos, né? Escutar até quando eles não falam, gente. Se eu fosse dar um único conselho para uma mãe, qual o único conselho que você dá? Escute seu filho, porque até quando ele não fala, quando ele não sabe falar, ele está te dizendo. Só que a gente precisa ter essa autoconfiança, né? Essa confiança de saber que você conhece seu filho muito bem, melhor do que ninguém. Né? Que seu filho vai te falar quando ele é bem tratado num lugar e quando ele não é. Quando ele quer voltar a um lugar é porque ele é bem tratado. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender com meu filho. Quando ele não sabia falar, que ele queria muito ir para a escolinha, porque ele gostava muito de ir lá, e até hoje ele está nessa escolinha, porque ele ama a escolinha. Né? E de uma certa vez ele não queria ir a um lugar porque ele não era bem tratado, ele não gostava de ir lá. Então a gente precisa entender isso, até quando a criança está doente, a gente precisa entender, porque ela não consegue dizer, mas ela está ali se reclamando. Então a gente precisa ter essa percepção, né? E ouvir, escutar, até quando ele não sabe falar. Beijo pra vocês, era isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Gente, se vocês já se inscreveram, olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, é muito importante pra mim, muito importante. Você vê que é um conteúdo totalmente gratuito, né? Mas a única coisa que a gente pede é que vocês realmente se inscrevam no canal, né? Curtam e compartilhem. Esse assunto, gente, é um assunto muito importante, ignorado, né? As pessoas ignoram, não quero falar sobre morte. Como se a pessoa não fosse falar, a pessoa não vai morrer. Gente, é a única certeza que a gente tem. A gente precisa falar sobre isso, tá? Precisa falar também, né, de bem, de dinheiro, essas coisas, mas isso não é meu assunto. Então, não vou falar sobre isso. Mas não é porque você não fala que não vai acontecer. É a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai, todos nós um dia vamos. Então, que a gente viva a vida em abundância. Né? Que a gente não fique vivendo uma vida pela metade, uma vida meia boca, com medo, com receio do que vão falar, do que vai acontecer, de que não vai conseguir. Não. A gente veio aqui para viver a vida em abundância e a passar isso aos nossos filhos também, para que eles também vivam em abundância. Tá? Isso é isso que eu tinha falado para vocês hoje, gente. Beijo para vocês e até a próxima. Ó, se vocês quiserem saber de algum outro assunto, né? Deixa aqui, comenta aqui para eu saber, vou amar saber. E quem sabe na próxima vez a gente vai estar falando sobre isso. Beijo para vocês e até logo, gente!